Eu disse a você que queria ler um texto no livro do Apocalipse. Ele é antecedido pelo capítulo 5, que nos coloca o apóstolo João numa assembleia não humana, uma assembleia celestial, uma assembleia numa dimensão que não é da terra. Ele diz que de repente ele ouviu uma voz que disse: sobe para aqui. E ele entrou numa outra dimensão. Nessa dimensão ele vê o trono de Deus e vê que aquele que está sentado no trono, que é uma figura indefinível, que não é objeto de qualquer forma de configuração, de delineamento, de desenho, de picturing, porque ele é Deus, ele é mistério absoluto, ele é o outro a partir de quem todos nós viemos. João vê essa cena, e nessa cena ele ouve a pergunta acerca de quem era digno de abrir o livro da história humana, tirar os selos, conforme na antiguidade, os livros formais que guardavam testamentos de propriedade, tudo, eram selados com 7 selos por dentro e por fora, para garantir uma propriedade. Eu teria 1000 histórias longas culturais para contar, inclusive relacionadas àquilo que os judeus chamavam de ano do jubileu, aonde isso se cumpria, onde todas as terras perdidas por uma família, 50 anos depois, de modo natural, voltavam todos aos herdeiros originais. Era um modo de que não houvesse acumulação de terra nas mãos de uns poucos. Era como funcionava Israel no passado. Então a ideia vem daí, desse livro. E alguém pergunta: quem é digno de abrir o livro, de desatar os selos? E não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhuma dimensão. Não havia criatura alguma que tivesse vivido, vivesse ou ainda viesse a existir, de qualquer que fosse o plano, nível, mundo ou universo, que tivesse dignidade no sentido de que tivesse autoridade constituída, verdadeira, para poder fazer aquilo. E João diz que quando ele viu aquela cena de incapacidade cósmica quanto a resolver o problema da história humana, ele começou a chorar muito. Até que ele ouviu uma voz que disse: pare de chorar, porque o Cordeiro, aquele que foi morto, ele venceu para abrir o livro e desatar os selos. E ele se volta e vê um cordeiro como tinha sido morto, que é uma figura simbólica do Novo Testamento para descrever o Jesus eterno, esse que foi imolado pela criação antes da fundação do próprio mundo. Quando João olha para aquela cena, o coração dele se realenta e ele vê o final de todas as coisas, com todas as criaturas do universo dando glória a Deus. Só que a sequência do livro vai mostrando esses selos que vão sendo abertos pelo Cordeiro. E é sobre isso que eu quero ler, que você preste atenção. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo,
e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Inferno, o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para a matar a espada pela fome, com mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar das almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos e nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Mais adiante, abrir-se-á o sétimo selo. Com a abertura do sétimo selo, desencadeia-se, numa linguagem moderna, um processo de abertura de subdiretórios. Vai assim, o sétimo selo vai abrindo os demais. Esses primeiros 6 selos descrevem a estrutura fenomenológica inteira do livro. O resto é decorrência disso aí. Há uma quantidade enorme de camadas de leituras que a gente pode fazer nesse texto aqui. O primeiro é do texto em si, que é um texto apocalíptico, uma visão espiritual. A gente não pode se esquecer que isso tudo começa num ambiente que não é da terra, não é de mundo nenhum, é na presença de Deus, e que isso tudo carrega simbolizações de quem tem autoridade. A mesma coisa que Jesus já tinha dito antes: depois de ressuscitado de entre os mortos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É a mesma coisa. E aí esses selos que vão sendo abertos, o primeiro deles é um cavalo branco com seu cavaleiro, que vem vencendo e para vencer. Um projeto de hegemonia, de poder, de conquista, de globalização, de universalização, de império, de domínio, de assabarcamento dos poderes todos sobre ele. É um fenômeno comum na história humana de Nimrod para cá, nesses 12 mil anos de história relatada. Sempre houve figuras que vestiram para si esse papel do indivíduo que senta num cavalo branco e que diz: eu sou o Napoleão da era. Eu sou Alexandre o Grande do momento, eu sou o Xerxes, o Artaxerxes, o Nabucodonosor, o Senaqueribe, o César, tantas quantas forem as versões cesarinas, de cesarianas históricas, de arrombamentos e arrancamentos de pessoas com fórceps na vida. Todos tiveram esse projeto. Começa assim. Aí o segundo cavalo é um cavalo vermelho com seu cavaleiro vestido de vermelho e vem trazendo guerra. Porque todo projeto hegemônico, se alguém chega e diz eu vou conquistar tudo e dominar tudo, vai gerar guerra. Não existe esse poder que se estabeleça desse modo, a não ser que seja o daquele que um dia virá vencendo, e para vencer, para estabelecer paz, todos os outros geram guerra. Eles chegam falando de paz, pax romana, chegam falando de helenização grega, chegam falando de qualquer que seja o pretexto de ajuda do mundo, mas eles serão os dominadores. A consequência é o cavalo vermelho, é a guerra.
Aí o terceiro cavalo vem nessa sequência. O texto diz, começa com o branco, passa para o vermelho e em seguida, nesse mesmo projeto, surge o terceiro cavalo, que é o cavalo preto, porque perspectiva de domínio, de hegemonia, de controle vai gerar guerra. E a guerra vai trazer consigo as suas consequências de fome. Cavalo preto é uma balança com fome, é lei de mercado, é procura muito maior do que oferta, porque guerra gera fome, esgota recursos humanos, destrói, desconstrói. E aí vem o quarto cavalo nessa mesma sequência fenomenológica, não tem mágica, não tem mistério, é descrição de encadeamento fenomenológico da história humana. O quarto cavalo é esse amarelo, seu cavaleiro se chama morte e o inferno o segue. E ele tem poder para matar pela espada, a guerra que já está vindo, pela fome, que é uma consequência da guerra, pela mortandade, que é o que se estabelece com milhões de pessoas morrendo, pragas, doenças, desgraças. Mortandade é uma expressão antiga para designar esse mal coletivo como a praga que graçava em todos os lugares e por meio das feras da terra, que tem características as mais variadas, desde o aproveitamento antigo que havia de animais quando percebiam campos inundados de soldados mortos e abutres e tudo mais, e as feras vinham, como também essas feras biológicas, microscópicas, impossíveis de serem detectadas, que deflagram processos de mortandade invisível, indizível pelo planeta fora. Aí vem o quinto selo, que vem justamente na sequência desse. São almas mortas, seres humanos mortos. Hegemonia, cavalo branco. O vermelho é a guerra que é decorrência dessa tentativa de dominação e de poder. Fome, que é o que vem na esteira desse processo. Morte, que é o que segue a fome. E eles vão se interconectando. E no meio disso tudo, injustiças brutais. Milhares de inocentes mortos. E o Apocalipse descreve numa cena em que as almas dessas pessoas massacradas por essa mortandade que começa vestida de branco, assim como eu estou aqui, mas que é tudo mentira, é só fachada para parecer branquinho, mas por dentro a vontade de conquista, de domínio. Então isso gera injustiças globais. É gente clamando debaixo do altar de Deus, são vozes dizendo até quando, até quando, até quando. Isso gera o sexto selo, que é descrito como uma desordem cósmica. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando de fenômenos em cadeia, num ambiente que não é um ambiente terráqueo. Ele descreve uma fenomenologia de coisas que acontecem na Terra. E aí, de repente, o universo se desconstrói, ele se rasga como uma crina, as estrelas caem do firmamento, o mundo se caotiza. Ora, isso é verdade na perspectiva global do Apocalipse, e nós temos 12.000 anos de história humana registrada para mostrar que essa é uma sequência verdadeira. Nós temos a verdade dessa narrativa como cumprimento daquilo que o Apocalipse vem mostrando desde que ele foi escrito nesses 2.000 anos, mostrando o crescimento desse tipo de fenômeno e como ele sempre começa do mesmo jeito e termina da mesma forma. Nós temos ainda a manifestação final dessa fenomenologia que haverá de acontecer neste planeta em escala global como nunca antes visto. E nós temos mais do que isso. Nós temos a manifestação da verdade desse fenômeno se cumprindo em todas as camadas da existência humana. Por exemplo, vamos abandonar essa perspectiva global, mundial, de um surtado que resolve se napoleonizar e dominar o mundo, que vai gerar guerra, que vai gerar fome, que vai gerar morte, que vai gerar almas injustiçadas e clamando diante de Deus e que vai caotizar
a existência. Deixa isso para lá. Isso acontece o tempo todo em escala global. Agora acontece na sua casa também. Aí você diz, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, digo eu, olhe você para você mesmo. Surge um marido que diz o seguinte: eu sou o macho, eu sou o dono do pedaço, sem mim nada do que foi feito se fez, mulher não existe, mulher não tem opinião, não tem direito, não tem o que fazer, ela existe para me satisfazer sexualmente, para atender as minhas demandas domésticas e para tentar educar bem os meus filhos. Esse é o cara que vem no cavalo branco, tirando a maior onda. Depois ele entra numa crise danada, porque ele não sabe por que a mulher não o ama, por que guerras silenciosas se instalaram na casa dele, por que os filhos apenas o temem, mas não o amam, por que o ambiente, a energia da casa é de hostilidade, pois ele não entende por que as declarações de amor vão minguando, por que ninguém se fala mais com carinho, por que as ternuras desaparecem, por que a comida da alma vai embora, por que a fome se instala nos corações, por que a carência se mete até o cerne da vida com o indivíduo dono de casa, casado, com filhos, a mulher também, todo mundo passando fome de amor e de afeto. Aí se você chega um pouco mais, começam os processos de morte. Aí vem divórcio, separação. Quando não tem a separação, é a morte conjugal, é o silêncio, é a morte sexual, é a morte relacional, é a lei do pânico. O marido chega em casa, a mulher vai sossegando os filhos vão espirrando e saindo, porque de fato instalou-se morte. Eles podem morar numa mansão, mas é uma sepultura. Não existe conversa e não existe diálogo. E aí o que surge em decorrência disso? Inquietações o tempo todo, as almas começam a clamar. É a mulher que diz, meu Deus, até quando eu vou ficar debaixo do jugo desse marido? Daqui a pouco a mulher está pedindo a Deus que a gripe vire tuberculose, a tuberculose do marido vire um problema no pulmão esquerdo, e o problema no pulmão esquerdo seja um câncer, e que dê metástase, e que acabe na próstata, e que o bicho vai embora rápido, porque ela não aguenta mais. Você está me vendo aí, o que tem de marido me assistindo, que já desejou imensamente que a mulher morresse? E as mulheres também, que é para não divorciar, se ela ficar viúva e tiverem bens, ela é herdeira de tudo. E os filhos também. Agora você que é esposa, me diga a quantidade de vezes em que a sua voz clamou debaixo de algum altar, dizendo, até quando eu estarei debaixo desse cavalo branco desgraçado que entrou na minha vida. E o fim disso tudo é que o universo acaba, se rasga como crina. As estrelas caem do firmamento. Você apocaliptiza o seu casamento, a sua vida, a sua existência inteira. Isso que eu estou falando, dando agora um exemplo, numa sequenciazinha familiar rápida, tem o seu aplicativo psicológico. E eu queria ter mais uma hora aqui para eu mostrar a você como isso segue a mesma sequência psicológica, a mesma sequência existencial, segue a mesma sequência do ponto de vista empresarial, negocial. Se você virar esse tipo de gente, o fim é este. Portanto, o que o Apocalipse está dizendo é que ninguém foge desse fenômeno se a gente surtar desse jeito. Se bater esse surto em você de super-homem, essa megalomania, esse narcisismo, esse espírito napoleônico, esse complexo de Alexandre o Grande, essa vontade de dominar tudo, de ser o garanhão, o casado, o comedor, o abatedor, o forte, o poderoso, o hegemônico, meu amigo, uma noticiazinha para te dar na testa da sua imbecilidade. O céu inteiro vai cair na sua cabeça. E não fica olhando para sua mulher, você está proibido de olhar para o lado, você está me entendendo? Não olha para ela não, porque é para não vê-la chorando com as verdades que eu estou dizendo. Ela queria olhar na sua cara e dizer, ouve pelo amor de Deus, antes que a gente morra, antes que o universo acabe, antes que o mundo caia na nossa cabeça, enquanto dá tempo, você entendeu?
Você viu que eu não vim aqui para lhe trazer nenhuma palavra de consolo. Eu vim aqui foi para te trazer uma palavra de salvação. Enquanto é dia, enquanto dá tempo, enquanto é hora, enquanto você pode se desvestir dessa síndrome de poder e saber que o único que vem num cavalo branco, vencendo e para vencer, que instala paz e não morte, é Jesus. As outras tentativas são todas de desgraça e terminam com o céu dos nossos universos se desconstruindo e com a vida da gente sendo anulada. E no dia seguinte o indivíduo diz: meu Deus, como é que o mundo acabou e eu nem vi? Pense nisso. Eu volto daqui a pouquinho. Até já, então. Quem não te louva